Bem, pessoal, iniciamos agora o estudo sobre área e perímetro de algumas figuras geométricas planas. Bem, para a gente partir para as fórmulas, a gente precisa identificar o que é área e o que é perímetro, tá? Lembrando que são coisas que estão associadas e não que representam a mesma coisa. Então, pessoal, o perímetro é o contorno da figura, enquanto a área é a parte que preenche esse contorno. Observando essa figura aí, o contorno, o perímetro, né, seria dado por essa linhazinha preta, que dá forma à minha figura, enquanto a área é toda essa partezinha vermelha. A área do quadrado é dada por L ao quadrado. Esse L representa o valor do lado. Então, basta a gente substituir, né? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, então resulta 25 centímetros quadrados. O perímetro é a soma de todos os lados, então eu vou somar. Já que um quadrado possui todos os lados iguais, a gente entende que aqui vale 5 e aqui também vale 5. Então, a gente soma tudo isso, resultando em 20 centímetros. A área do retângulo é dada por base vezes altura. O retângulo, ele possui lados paralelos. Então, aqui em cima vale 10 centímetros e do meu lado esquerdo, 5 centímetros. Então, agora basta a gente substituir a formulazinha da área. A base vale 10 e a altura vale 5. A gente multiplica 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. O perímetro eu tenho, né? Somo 10 mais 5. Esse outro 10 dessa parte de cima, como eu já expliquei, e o outro 5, totalizando 30 centímetros. O paralelogramo, se a gente parar e analisar, a fórmula do cálculo da área é a mesma do retângulo. Por que isso acontece? É como se a gente cortasse essa partezinha aqui, tá? Do paralelogramo, formando um triângulozinho, e traz esse triângulo pra cá. Então, a partir do momento que a gente cortou, a gente obteve um retângulo. Por isso que a fórmula é a mesma do retângulo. E aí, tá pra gente calcular a área desse paralelogramo aí. 9, possui base 9, altura 5. Então, vamos lá? Só a gente substituir. Área, base vezes altura, 9 vezes 5, 45 centímetros quadrados. O perímetro. Eu não posso calcular o perímetro dessa figura, porque o valor que veio, os valores que veio foi o da base, né? Então, aqui 9, aqui também 9. E 5, esse 5 corresponde à altura e não ao valor desse lado. Então, a gente só pode calcular o perímetro se tivesse vindo o valor desse lado, ok? Trapézio. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, basta a gente substituir e analisar quem é a base maior, o 6 ou o 8, quem é maior? O 8. Base menor 6, altura 4. Mais uma vez, ó, veio a altura da figura e não o valor desse ladinho. Então, a gente já não vai calcular o perímetro dessa figura. Então, substituindo, a gente resolve primeiro o que está entre parênteses, não é isso? Então, 8 mais 6, 14, só substitui. 4 dividido por 2. Então, 14 vezes 4, 56. 56 dividido por 2, 28 centímetros quadrados.